Boa noite! Demorei, mas cheguei. Tô aqui. Oi, oi, oi! Esqueci de copiar. Se inscreva na jornada dos 85% na Receita Federal. Link na bio. Pronto. Pessoal, boa noite. Estamos aqui para falar. Hoje é um tema que não tem a ver com estudo. Hoje de manhã também não foi. Agora a gente está aqui para falar sobre aposentadoria na Receita. Como eu recebo muita dúvida sobre isso, resolvi fazer essa live para a gente tirar essa dúvida, tá bom? Aí a gente vai conversar sobre isso um pouquinho e aí você vai entender como é que funciona a aposentadoria na Receita. Já adianto que não tem mais aposentadoria integral, não tem mais aquele lance de se aposentar com 40 anos. Isso aí é um tempo muito distante que ficou para trás, tá? Hoje em dia a parada é bem complicada. Não complicada, não é complicada a parada, não é isso. Mas assim, hoje em dia, não vou dizer que não tenha diferença com a iniciativa privada, tem, mas a iniciativa privada também tem FGTS e o servidor público não tem. Então, isso é uma coisa que pouca gente observa, né, quando a gente fala de aposentadoria da iniciativa do serviço público, né? As pessoas só olham as vantagens da aposentadoria do serviço público, mas também não olham as desvantagens do trabalho no serviço público. Então, por exemplo, o FGTS é uma dessas diferenças. A gente não tem fundo de garantia. Então, você vai comprar um apartamento, quer dar entrada no apartamento usando o fundo de garantia, pronto, se você for servidor público, não vai ter como. Não vai ter fundo de garantia para dar de entrada, né? Então, a aposentadoria do servidor público, eu vou falar um pouco hoje também sobre a minha experiência, tá? Então, se você tiver dúvidas, percepções e tal, ou então experiências mais antigas do que as minhas, eu não vou poder falar muito, então vou falar um pouco mais sobre o que eu vivo, tá bom? Antes disso, se inscreve na jornada dos 85% na Receita, o link tá na bio, tá? Depois da nossa live você entra lá. Lá na jornada você vai se inscrever, você vai botar teu nome e teu e-mail. Depois você vai receber um e-mail, lá no teu e-mail, né? Lá no teu e-mail vai chegar um e-mailzinho, você tem que procurar esse e-mail, ele pode estar no teu lixo eletrônico, tá? No spam. Aí você tem que catar esse e-mail, se inscreve lá. E aí no e-mail vão ter dois links, tá? O link do grupo do WhatsApp, você tem que entrar, e o link da comunidade da jornada, tá? Que é onde a galera tá trocando ideia ali e eu também tô ali tirando as dúvidas, tá? Então, inclusive, se você ficar com alguma dúvida aqui da live, manda lá na comunidade depois, tá bom? Só adianto que na jornada eu vou passar um mapa de como você vai ser aprovado na Receita Federal, tá? Eu fui começando no dia que a autorização saiu, então eu tô aqui para contar como é que eu fiz isso, tá? E aí, como é que funciona a aposentadoria na Receita? Quando eu entrei na Receita em 2010, a gente entrava na Receita pelo regime próprio. O que é o regime próprio? O regime de aposentadoria do servidor público. E aí, como é que é esse regime de aposentadoria do servidor público, né? Do regime próprio. Tinha uma alíquota de 11% sobre o salário, e essa alíquota era descontada todo mês do salário. E aí, quando você se aposentava, você recebia um salário que não era o seu salário integral, não era uma aposentadoria integral, mas era uma aposentadoria maior do que a do INSS, né? Uma aposentadoria que tinha uma proporcionalidade com a tua remuneração quando você se aposentasse. Não era integral, mas também não era lá o teto do INSS.
E isso vigorou até 2012, tá? A partir de 2012, quem entra no Serviço Público Federal não entra mais com a aposentadoria do regime próprio. Entra com a aposentadoria do regime geral. O que é a aposentadoria do regime geral? É a aposentadoria com base no INSS. Então, funciona assim. Você vai se aposentar com o teto do INSS, né? Que hoje em dia está ali em R$5.000. E aí, se você quiser um extra, você tem que aplicar numa iniciativa, num fundo de previdência privada. O ponto é, quando eu entrei no regime próprio, no regime de aposentadoria do servidor público, que era o regime próprio, o desconto, diferentemente do INSS, o desconto era sobre o salário. Então, no INSS, qualquer pessoa que ganhe, sei lá, 20, 30 mil reais na iniciativa privada, o que vai acontecer com ela? Ela vai pagar ali o INSS sobre o teto, a alíquota da Previdência sobre o teto do INSS e o resto ela faz o que ela quiser. Se ela quiser aplicar numa Previdência, ela aplica. Se ela não quiser, ela não aplica. Se ela quiser gastar, ela gasta e tal. Mas o desconto era de mais ou menos 11% ali sobre o salário, sobre o teto do INSS, que é de R$5.000. Então, ficaria mais ou menos um desconto de uns R$550 por ali. A aposentadoria do regime próprio, de quando eu entrei, o desconto era de 11% sobre o salário. Salário todo. Então, por exemplo, se a pessoa ganhar R$20.000, R$2.200 já é tirado ali por conta da Previdência. E se você soma isso com a alíquota do imposto de renda, porque servidor público não recebe por fora, não recebe sem nota, né? Não recebe por debaixo dos panos, tá tudo declaradinho. Então, se você junta esses 11% da Previdência com os 27,5% da alíquota de imposto de renda, dava um desconto de quase 40% do salário, 35% a 40% do salário, né? Então, basicamente, 40%, 35% a 40% não, 40% do salário. Então, se o salário no papel era de R$20.000, você ia estar recebendo, com desconto de 40%, 12 mil. Beleza? Beleza. Então, isso foi o que eu vivi até 2019, porque eu fiquei nesse regime até 2019. Então, até 2019 era isso que acontecia comigo. Eu recebia lá um salário de 20 mil, tô arredondando para 20 mil para ficar um número fácil, tá? Então, eu recebia ali um salário de R$20.000. Na fonte, ele descontava 11% da Previdência, mais 27,5% do imposto de renda. Então, meu salário líquido ficava ali 12 mil e tal, né? Claro, depois entrou bônus e tal, mas enfim, é basicamente isso, tá? Basicamente isso que rolava, tá bom? Pessoal, não consigo ler dúvida durante a nossa live aqui, porque eu preciso me concentrar no tema, tá? Então eu não consigo ler as dúvidas, não consigo, realmente não dá. Manda pra mim as dúvidas na comunidade da jornada. Se inscreve no link da bio, entra no teu e-mail, pega o link da comunidade no e-mail, e, né, pode estar no spam, e entra na comunidade e manda por lá depois, tá? Então, essa realidade do regime próprio, que era permitida quando eu entrei na Receita em 2010, eu vivi isso até 2019. Aí, em 2012, né, para quem entrou no Serviço Público Federal depois de 2012, como eu disse, já não é mais assim. Você entra, você contribui sobre o teto do INSS e o resto você faz o que você quiser da sua vida. Se você quiser fazer que nem o pessoal da iniciativa privada, pegar o resto e botar no bolso, você pega o resto e põe no bolso. Agora, se você quiser, a União, né? A União, ela oferece um fundo de previdência dos servidores públicos da União. E esse fundo de previdência dos servidores públicos da União é o FUNPRESP, tá? E aí, como é que funciona o FUNPRESP? O FUNPRESP, ele tem diversas alíquotas, então você pode querer o desconto, por exemplo, de 7,5% do... Eu não sei de cor, tá? Mas você pode querer o desconto mais ou menos de mais 7,5% do seu salário para a Previdência.
mais 8% do salário para a Previdência, mais 8,5% do salário para a Previdência. Eu acho que são essas 3 alíquotas. E qual é a parte legal? Por que vale a pena investir na Previdência no Funpresp e não vale a pena investir na Previdência num banco, numa Previdência privada fora? Porque a União, ela oferece uma contrapartida, tá? Existe uma contrapartida da União. O que é essa contrapartida? Então, por exemplo, eu vou falar o que eu fiz, tá? Porque de vez em quando abrem umas janelas para quem tá no regime próprio, ou seja, quem entrou antes de 2012, adotar esse novo regime. E eu aproveitei essa janela em 2019 e mudei, porque eu achei mais vantajoso, tá? Então, para você que está querendo entrar na Receita aí, não fica triste que não tem mais o regime próprio, porque eu, por exemplo, entrei no regime próprio e migrei para o regime geral, tá? Então, como é que funciona? Você tem um desconto do salário de 7,5%, 8% ou 8,5%, e a União, ela oferece uma contrapartida, né? Então, ela deposita nesse fundo o mesmo valor que foi descontado do teu salário. Então, vou dar o exemplo da Prof, tá? Eu escolhi a alíquota máxima de 8,5%. Então, digamos que eu ganhei lá 20 mil, tô usando esse exemplo, tá? Digamos que eu ganhei lá 20 mil e eu optei por esse desconto de 8,5%. 8,5% de 20 mil vai dar ali mais ou menos R$1.600, certo? Então, tô arredondando, tá? Então, todo mês, R$1.600 é descontado do meu salário e vai para esse fundo, né? Vai lá para o Funpresp. A União, né? O governo federal, ele vai lá e deposita os mesmos 1.600 na minha conta da Previdência Privada. Então, todo mês eu ponho 1.600 e o governo põe 1.600. Eu ponho 1.600, o governo põe 1.600. Então, todo mês a minha Previdência vai... Eu estou arredondando os números, tá? Não são exatamente esses números. Mas todo mês a minha Previdência lá vai engordando R$3.200. 1.600 porque eu estou colocando, está sendo descontado do meu salário, e 1.600 porque é a contrapartida da União. Se eu me mantiver na União, se eu me continuar trabalhando lá até me aposentar, eu posso, quando me aposentar, usar essa Previdência para viver, para fazer as coisas que eu quiser fazer, quando eu me aposentar. Então, tem essa vantagem. Ela é uma previdência que ela vai engordando em dobro, né? Você põe 1.600, a União põe mais 1.600 e aí vira 3.200. Mas a desvantagem é que assim, você não pode sair da União. Por exemplo, se você sair do Funpresp e passar, né, sair da Receita Federal e passar num concurso para juiz estadual de algum estado, você perde esse benefício. Ela volta para ela pega de novo essa contrapartida que ela depositou na tua conta. Entendeu? Aí fica só o que você depositou. O que você depositou ninguém mexe. Mas o que a União depositou, ela tira, né? Ela pega de volta se você por acaso pedir exoneração e tal. Ou passar no concurso de outro ente e tal, tá? Por que eu migrei? Eu migrei porque eu acho um pouco instável o sistema previdenciário do servidor público naquele lance de ficar retirando do salário todo com alíquotas muito altas, né? Então, quando eu entrei, a alíquota era de 11% do salário. Agora já está em 14% do salário. Então, o desconto hoje aumentou para 14% do salário. Então, 14% do salário é retirado do regime próprio para a Previdência. Do salário. Então, se você somar isso com imposto de renda, dá 41 e poucos por cento do salário todo mês. Então, é muita coisa. Então, eu comecei a ficar meio bolada com isso. Conversei com vários amigos que fizeram a mesma coisa, fiz várias continhas. E aí, resolvi sair, porque eu acho mais legal pra mim ver lá o dinheiro aumentando todo mês, né? E saber que, tipo assim, aquele dinheiro é meu, só meu. Tipo, ele não é do bolo da Previdência, ele é meu. Claro que quando eu me aposentar, eu vou ter lá o teto de INSS e mais o valor desse fundo. Mas pelo menos eu sei que esse dinheiro é meu. Como eu fiquei 9 anos no regime próprio, além disso eu também vou receber um benefício especial. O que é esse benefício especial?
é um valor que eu vou receber proporcional ao tempo de contribuição no regime próprio. Então, se a carreira do auditor é de, por exemplo, hoje em dia aí, né, eu entrei com 25 anos, vou me aposentar com 65, então 40 anos. Se a carreira do auditor é de 40 anos, eu contribuí no regime próprio, né, o regime anterior, por 9 anos. Então eu vou receber um benefício especial proporcional a esses 9 anos, porque esse dinheiro, ao invés de colocar no fundo, eu botei lá no fundo, eu botei né, no regime próprio. Então a União vai pagar um benefício especial para quem fez a migração. Então esse benefício especial é proporcional ao tempo de contribuição no regime próprio e aí a minha remuneração na aposentadoria vai ser o INSS mais esse benefício especial e mais o que está no fundo. E o que está no fundo de previdência tem essa contrapartida da União. Então eu deposito todo mês lá mais ou menos 8% do meu salário, que dá mais ou menos ali, eu estou chutando valores, o meu salário não é esse, mas eu estou chutando para arredondar, tá? Então fica mais ou menos 1.600 e a União vai lá e dobra e deposita mais 1.600. Então tem essa contrapartida que vai me render algum rendimento no futuro e é com ela que eu vou me aposentar, tá? E eu achei isso mais vantajoso do que ficar lá tendo o meu dinheiro descontado e não saber, né, o que ia acontecer e tal. De repente vem algum outro governo, aumenta a alíquota e daqui a pouco o que era 14 vira 19, vira 17, vira 20. Eu comecei a ficar com medo desses aumentos de alíquota da Previdência, por isso que eu resolvi sair, tá? O meu marido, por exemplo, ele é juiz aqui no estado de São Paulo. Ele não tem essa opção do fundo de previdência, né? E ele tem o desconto dele lá de 14% sobre o salário de juiz. Mas o imposto de renda é uma boa garfada, né? É uma boa garfada. Então, o salário de juiz é bom? É bom. Mas assim, é puxado. É puxadíssimo. Claro que a previdência do juiz é diferente, né? É outro esquema. O juiz ele tem uma previdência... uma previdência melhor e tal, mas é puxado. Todo mês você vê seu salário descontado quase da metade, puxado, né? Você ganhar 20, receber 10, você entrar no bolso 10, puxado, né? Como eu não queria isso, eu pensei, eu vou pro fundo, porque daí eu vou depositando, a União também vai depositando, eu vou vendo meu dinheiro. Então esse Funpresp ele tem um site específico, você entra lá, loga, e aí quando você loga lá, você consegue ver quanto que tá lá no bolo, quanto que entrou esse mês, quanto que entrou mês passado, quanto que entrou no outro mês, enfim. Então isso é bacana, né? Porque daí você consegue enxergar. E aí esse fundo, ele tem um rendimento, né? Tem uma valorização que eles mandam os extratos. Essa valorização costuma ser maior do que a inflação e maior do que vários outros investimentos. Então, por enquanto, pra mim, pelo menos, tem se mantido a pena ficar no fundo, tá? Se um dia eu resolver sair do fundo, eu vou perder essa contrapartida da União. E aí eu acho assim, que só essa contrapartida da União, na minha opinião, ela já vale a pena, porque já dobra o valor, né? É como se você tivesse aplicado um investimento que rende 100% no ato, né? Se eu ponho lá 1.600 e já vira 3.200, rendeu R$1.600. Por isso que eu acho uma vantagem, tá? Tem muita discussão, né, sobre isso na casa, assim. Tem gente que acha legal, tem gente que não acha legal, tem gente que entra agora e que preferia como era antes, tem gente que entrou antes, como eu, e já migrou pro novo. Então, claro, como tudo na vida, as opiniões divergem, mas você não vai ter que escolher nada, né? Você já vai entrar com o regime geral, então você já vai entrar contribuindo obrigatoriamente pelo teto do INSS e, opcionalmente, pelo Funpresp, com as alíquotas lá do Funpresp, 7,5%, 8% e 8,5%. Se você optar pela alíquota de 7,5%, a União vai lá e coloca 7,5% do seu salário. Se você optar pela alíquota de 8%, a União vai lá e coloca 8% também. Se você optar pela alíquota de 8,5%, a União vai lá e coloca 8,5% também. Então, a contrapartida da União, ela acompanha o seu salário, né? Ela acompanha o seu salário, não, ela acompanha o seu desconto. Se você optou por um desconto maior, a contrapartida da União tem um aporte maior. Se você optou por um desconto menor, a contrapartida da União também vai ser menor, né? Isso é um estímulo dela para fazer você economizar, né? Ela quer que você aplique na Previdência para você ficar tranquilinho quando se aposentar. Então, por isso que ela estimula essa contribuição a mais que você faça, né? É isso.
Hoje a live se propôs a falar sobre esse assunto. Amanhã nós voltamos com... porque vocês estavam me perguntando muito disso, inclusive no direct. Amanhã nós voltamos com conteúdo, né? Com a bagaça de conteúdo. E amanhã de manhã a gente vai falar do teletrabalho. Também é uma pergunta que eu recebo para caramba, tá? Então amanhã, se você quer saber sobre o teletrabalho na Receita Federal, quer fazer que nem a Prof faz, trabalhar de casa, não ter que bater ponto, não ter que sair de casa todo dia para ir trabalhar, não ter que estar lá das 8 às 18 olhando no relógio e vendo se dá para terminar o trabalho. Se você quiser fazer isso, acompanha a nossa live aqui amanhã às 6h30, que eu vou falar sobre o teletrabalho. Vou falar como é que eu hoje em dia estou no teletrabalho, regime do teletrabalho, publicado em portaria formal. E eu vou falar um pouco sobre isso amanhã de manhã, tá bom? Lembrando que assim, as coisas mudam também, né? Então, vou falar mais da minha experiência. Eu não sou uma perita nessas coisas, eu não sei todos os casos, de todos os tipos. Vou falar sobre o que acontece comigo, tá bom? Pessoalmente, pela minha experiência, tá bom? Então é isso, meus queridos. Amanhã à noite a gente também tem uma live legal. Acompanha aqui, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Se tiverem dúvida, mandem na comunidade da jornada. É só clicar no link da bio, checar o teu e-mail, inclusive lixo eletrônico, e clicar no link da comunidade. Não esquece também de entrar no grupo do WhatsApp, para não perder os links da jornada, tá bom? E tamo junto. Boa noite. Fiquem com Deus.